Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, no vídeo anterior eu falei, se o Corinthians continuar jogando dessa forma como jogou ontem e com esse meio campo entrosado com Coronado e Garro, dá pra brigar pelo Brasileirão. Muita gente veio aqui e falou, você tá louco, você tá iludido, você tá emocionado, você tá empolgado demais. Pessoal, não vamos esquecer que o Corinthians ainda vai fazer contratações, tem a janela do meio do ano. E o Coronado e o Garro, dá sim, porra, dá pra fazer um dos melhores meio-campo do Brasil. E sem falar o Bidon. Tem o Bidon e o Ranieri. Aí muitos falaram assim, você viu o jogo contra o Flamengo massacrou o Corinthians. No jogo contra o Flamengo, o Antônio Oliveira inventou, colocou o Paulinho de primeiro volante, não tinha a ausência do Coronado e do Ranieri também. Então, pessoal, dá pra brigar pelo Brasileirão sim. Eu quero que você comente. Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. O jogo de ontem só serviu para iludir o torcedor, porque a realidade é que o Corinthians vai brigar para não cair no Brasileirão? Comente aí. Eu tô confiante. Depois do jogo de ontem, eu tô confiante. E você? Comenta e vamos ver o que a galera da Placar TV vai falar a respeito do Coringão, que brilhou, estraçalhou, foi magia ontem. Comente aí, fortalece com like e fiel, não é inscrito? Se inscreve aí. Posso começar então? O Corinthians e o Atlético Mineiro atropelaram ontem, como vocês estão me enchendo o saco na nossa thumb. Você quer começar dizendo o quê, Facincani? Pode começar. Eu quero começar dizendo que o Corinthians ontem, ele entrou em campo com uma formação que... Vai falar de tática, né? Os dois espetados. Não. Bom, se você não deixar eu terminar... Você pode terminar. Não, deixa eu terminar, depois você questiona. Não, se esperar você terminar para você eu questionar, vai acabar o programa. O que eu tô dizendo é... Fala... Primeiro, o adversário, claro, era limitado. Já é uma aberração. Usa uma palavra curta, ruim. Ruim, tá? Já é uma aberração, mas isso explica-se pelo momento do Corinthians. Ele ter de sofrer até a última rodada para ser o primeiro do grupo com o Racing do Uruguai, com o Nacional do Paraguai e o Argentino Júnior, que foi a surpresa negativa. Ganhou. Ok, beleza. Tá ponto. Porém, dá para se tirar uma ideia de algo que pode ser positivo, desde que fisicamente as coisas caminhem bem. Como não era surpresa para mim, o Igor Coronado é um bom jogador. Agora ele vai crescer. Até o cara jogou ele tava ele tava quieto. Ele não abria a boca. Agora hoje o cara fez um gol bonito. Eu sempre falei. Vai, ele é bom jogador. Não é um craque para a seleção, mas ele é bom jogador. E quando você tem um time que ele era acéfalo em campo, que não pensava jogo, e você parte a ter daqui para frente dois jogadores. São quem? Coronado? O Garro e o Coronado. Que conseguem ter um pouquinho mais de movimentação. E sem contar a proteção do Bidon, que é outro cara que também distribui bem o jogo. Mais o Ranieri, que é o que tá ali porque é o que tem. Não é nenhum supra-sumo da beleza. Mas o Corinthians teve um pouquinho de clareza para jogar futebol. O Corinthians hoje? Não tô entendendo você. Eu tô dizendo que o Corinthians, a partir de agora, ele pode melhorar... Não é candidato a título, mas ele pode melhorar, ele pode sair de uma zona em que ele não... que era um deserto de ideias. Visibilidade. Vai sair da zona. Era um deserto de ideias para ter um oásis. Pequenininho, não muito grande, mas alguma coisa que possa fazer com que o time se desenvolva melhor. A dupla Garro e Coronado, ela encaixou. Só isso. Você concorda, Leandro Quesada? Porque ele tá fazendo esses elogios agora só para justificar o fato de ter dito que o Coronado era a melhor contratação do futebol brasileiro no ano. E ninguém tinha visto nada. Aí o cara foi lá e fez um golzinho ontem. Driblou dois jogadores e fez um golzinho. Né? E aí, o cara escorregou. O cara escorregou. Se não escorrega, o cara tinha tomado a bola dele. Então, Quesada, a sua opinião, eu acho que é mais... Flavinho, a melhor contratação do Corinthians é o Garro, né? O Garro foi uma belíssima aquisição. Sim. O que o Rojas não deu para a torcida corintiana, e aí tem envolvimentos financeiros, né? Porque não... Pessoal, eu fico meio em dúvida sem saber se a melhor contratação foi o Garro, porque o Ranieri vem jogando muito e o Ranieri é essencial, pessoal. O Ranieri é essencial nesse time. O Garro foi a melhor contratação? Não sei, mano. Tem o Ranieri. Mas falar uma coisa pra você. A melhor surpresa, a melhor coisa que aconteceu no Corinthians foi quem? O Bidon. Esse sim foi a melhor coisa. Vamos continuar e desculpa a interrupção.
que prometeram para o rapaz, que agora está jogando lá com o Messi nos Estados Unidos. O Garro tem oferecido, né, tem dado em pouco tempo de Corinthians. O moleque é bom de bola. Bom de bola. Ele é moleque. Quantos anos ele tem? É novinho, né? 20 e poucos anos. É bom. Faz muito bem todas as funções de um meio-campista, ajuda na marcação, é criativo. Ontem, na bola parada, fez um golaço lindo de falta, abrindo o placar para a equipe do Corinthians. Tem dividido com o Bidon essa construção de jogo. Então, Facinho, que eu acrescento aí o Coronado como a terceira peça para ajudar na armação do time. Sim. E a crítica que a gente fazia, falando muito sério aqui, porque o processo cognitivo é muito difícil no país, porque as pessoas não estudam, então elas não param para ouvir, não conseguem ouvir, né? Não sabem ler, não sabem interpretar. Aqui a gente criticava o Coronado pela questão física. E não sou eu que estou falando, não é o Facincani, é a bola. Ele foi titular quantas vezes no ano? É só você ver os números. Quantas vezes ele entrou em campo. Qual é a minutagem dele? Exato. A culpa não é minha. Ontem nós falamos aqui, ele entrou muito bem no jogo contra o América. Entrou mesmo. Sim, porque ele é bom jogador. Ali ele falou pro Antônio Oliveira, opa, tô pedindo passagem aqui, professor. E o que eu falei ontem aqui? Não lembro. Você falou tanta coisa que eu já esqueci. Quando saiu a escalação prévia do Corinthians... Você falou que não escalaria o Coronado. Olha aqui, tio, Entre Coronado e Palmeiras, você falou Coronado. Okay. Coronado, eu falei assim, e outra coisa, o Coronado, é agora, vambora. É a tua chance de mostrar serviço. Agora, antes que alguém diga, mas amanhã, na opinião, placar, os caras lá, o Sormani, o Facincani, o Quesada, o Flávio, vão dizer que o time do Racing era fraco. Mas, gente, o time do Racing é fraco. Vocês querem que a gente fale o quê? Que o Corinthians venceu o City? Não, o Corinthians venceu o Racing. Agora, o Corinthians está fazendo o papel dele contra esses times que são inferiores. Fez recentemente com outros adversários da Sul-Americana, meteu 4 no Argentinos, né, que foi a grande decepção do grupo, venceu o América 2 vezes na Copa do Brasil e bateu ontem a equipe do Racing. Exatamente. Perdeu pro Flamengo. Perdeu pro Flamengo, é bom lembrar. Quando enfrentou um adversário de outro patamar, que não tá jogando tudo que sabe, o Corinthians... É nisso que eu quero chegar depois. Não, Antes de você chegar, Facicani, deixa eu só dar crédito aí ao pessoal do Timão, que nos cedeu aí as imagens que nós estamos vendo do jogo de ontem na Arena, na Neoquímica Arena, 3-0. O senhor tá quieto ainda, eu quero só ver o que o senhor deixa. Eu não vi o jogo, entendeu? Eu vi trechos do jogo, não tenho muita opinião assim pra falar, porque eu já disse aqui, né... quando o Fagner joga, se machucou. Se machucou, eu vi o lance, Contusão, mas é muscular, né, aquela contusão é coxa, é muscular. Ele deu lugar pro Mateuzinho. Ele se ferrou naquela ali porque foi entrou contusão muscular de novo. Não foi uma contusão de trauma, coisas desse tipo, entendeu? Mas eu vi os melhores momentos, eu li sobre o jogo. Vi a entrevista do Antônio Oliveira, inclusive depois do jogo, ele falando da importância de todos os jogadores, começou a nominar jogador por jogador depois do jogo. Não sei se vocês viram isso. Vi. Ele ficou uma hora falando. Ficou uma hora lá falando dos jogadores, que todos são importantes, que não é só o Coronado, não é só o Garro. E eu não que ele tá muito certo, todos são de fato importantes. Mas o Corinthians é aquilo que o Quesada falou. O Corinthians fez. O adversário era o Racing, pegou e ganhou e com tranquilidade. Pronto. E o ruim é quando você pega adversário ruim e você se complica. Você não consegue ganhar bem. Ou às vezes consegue nem ganhar, empata ou perde num contra-ataque. O Corinthians me parece, pelo que eu tenho visto, lido e escutado os companheiros comentarem, especialmente o Quesada, que está sempre presente no Corinthians, o Corinthians está em evolução, gente. Me parece que o Corinthians está em evolução. E o Antônio Oliveira, que era um treinador muito criticado, que foi um treinador muito criticado nos primeiros jogos do Corinthians, ele não é um mau treinador. Ele fez 2 trabalhos no Cuiabá muito interessantes, tá? Ele fez um trabalho no Atlético Paranaense que também não foi ruim e acabou demitido. Ele é um bom treinador. Ele é da escola portuguesa, do Gesualdo. Ele é auxiliar, ele veio pro Brasil para ser auxiliar técnico do Gesualdo Ferreira no Santos. Aí o Gesualdo foi demitido e ele ficou aqui. E ele ficou aqui, gostou, adotou o país para trabalhar, gosta muito do Brasil e acho ele muito competente. O Corinthians tem condições de crescer, se der oportunidade para ele trabalhar. E acho que isso está acontecendo. Entendeu? Está acontecendo. Não acho o time do Corinthians ruim, já falei isso aí uma vez. Carlos Miguel, Mateuzinho
Félix, Torres, Kaká, Hugo. Tem um Palácio ainda que ninguém sabe se vai voltar ou não, porque estão falando que a contusão dele é crônica. E o Corinthians não observou isso quando contratou o jogador. Aí você tem o Ranieri, que eu gosto dele. O Bidon, que está sendo uma grande surpresa. Garro e Coronado. Na frente o Wesley e o Yuri. Pô, o Wesley voltou a jogar bem. O Yuri tá jogando bem também. O Yuri também, tem 13 gols. O Yuri chegou 13 gols. Ele é o artilheiro do Corinthians na temporada. Ele é o artilheiro do Corinthians. Então o Corinthians está crescendo. À medida que o tempo passa, o Corinthians está crescendo. Isso é muito bom, entendeu? É bom pro futebol de uma maneira geral. É bom para todo mundo. Times fortes, de camisa, pesado como o Corinthians. Quando começa a crescer, dá trabalho, gera mídia, gera interesse, torcida no campo. Eu acho que o Corinthians está no caminho certo, sinceramente. Senhor, mas tem um negócio curioso aí, porque o Antônio Oliveira pedia tempo para treinar o time, né? Então o time caiu lá no Paulistão e muita gente falava o seguinte, agora vai ter esse tempo aí. Então ele teve esse tempo para treinar. Mas o time não começou tão bem assim o Campeonato Brasileiro. Em casa, por exemplo, o Corinthians empatou com Fortaleza, me ajudem aí, Atlético Mineiro, e venceu o Fluminense. Isso. Sábado agora, 9 da noite em Botafogo. Fiel Torcida, Botafogo do Rio. Botafogo já é um outro... Fala assim que no Rio de Janeiro você vai tomar peteleco. Ah, tudo bem, porque tem Botafogo de São Paulo, Botafogo da Paraíba, então só para contextualizar. Eles falam o seguinte, Botafogo é só eles. É só eles, é verdade. O que é verdade, porque os demais são ramificações. Cacete. Não, Botafogo é verdade. do Ribeirão Preto e Botafogo do... Mas se você vai para Ribeirão Paraíba, e fala Botafogo outros. de Ribeirão, os caras vão te encher o saco lá. Falou, aqui só tem um Botafogo, né? Mas enfim, o Botafogo, se o Corinthians fizer um grande jogo contra o Botafogo, eu acho que aí a gente pode, na segunda-feira, chegar aqui e falar assim, olha, é isso que o Sormani falou, a gente pode ratificar, entendeu? Ganhou do Botafogo. Hoje, no meu olhar, tá? Eu acho que o Botafogo tá mais organizado, tá? Não estou dizendo que ele seja muito melhor que o Corinthians, não é isso que eu estou falando. Eu acho que o Botafogo está um pouco mais organizado. E esse é o jogo para o Corinthians vencer. O Corinthians precisa vencer o Botafogo. Até pela pontuação no campeonato. Mas pensa bem, qual é o time do Botafogo? O time do Botafogo não difere muito do Botafogo da temporada passada. Sim. Difere, claro. Mas eu acho que o núcleo se mantém. Ali. E era um time que tinha um caráter. Entendeu? Era um time que tinha uma feição, uma cara, um jeito, que quase ganhou o Campeonato Brasileiro. E venceu o Corinthians bem lá, lembra? Exatamente, 3-1 acho que foi. Show de bola. Show de bola. Então, era um trabalho do Antônio Jorge no Botafogo, pra mim, era mais fácil, não é que é mais fácil, menos difícil, né? Do que o do Antônio Oliveira no Corinthians. Ele pegou algo com mais consistência. Exato, já um pouco prontinho. O Antônio Oliveira é diferente. Pegou do zero. Vem pegando anos difíceis. Exato. O que atrapalha o Corinthians é extracampo, né? Isso a gente o tá campo vendo um também time atrapalha. melhor. Oi? O campo também mas a gente tá vendo um time melhor, acho que o senhor tem razão, Claro. Você mesmo falou, o Quezara também. Uma coisa que o Quezara pedia direto o ano passado, era preciso uma renovação do clube, já saiu o Cássio, já tem uma molecada, o Garro, o Michelete me avisou aqui, tem 26 anos, calça 39, e usa cueca vermelha, porque o Garro, na verdade, não é o nome dele, você sabe, né? Que o apelido dele era Cigarro, porque ele fumava muito. E aí os caras, cigarro é muito longo, né? Ficou só Garro. Garro. O Michelete sabe tudo da vida do Garro. Já tem um pôster do Garro na casa dele. Não, em cima na cabeceira da cama dele. Assim. Se ele deita e fica olhando pro Garro. Ele reza à noite olhando pro Garro. Já tá dando uma renovadinha, né? O time deu uma renovada. Deu uma renovada. A zaga, são dois jogadores. O Kaká é novo. Esse Félix Torres chegou no ano passado e tal. Enfim, do ano passado que o jogo ontem, com a escalação de ontem. Fagner. Esse ano. O Félix Torres. O Carlos Miguel não vou contar porque era reserva, mas tudo bem. Mas não. Fagner. Não, mas vamos pensar em coisas novas. Carlos Miguel. É novo. Carlos Miguel. Novidade. A dupla de zaga nova. É nova. O lateral novo. Isso. Bidon. O meio-campo todinho é novo. O Garro novo. O Bidon tava, né? Não era usado. Fagner, Romero e Yuri. E o Coronado. Exato. Só esses três. Fagner, Romero Então e você tem Isso é uma 8 renovação, jogadores no universo de 11. Que o Wesley. Tem o Wesley. O Wesley do ano passado. o Mas que não Wesley era também. titular todo jogo. Não era Então você titular tem o todo jogo. Romero, o Yuri, o Wesley e o Fagner. São 7 jogadores novos. Que deve ficar. O Fagner deve ficar fora aí um ano e meio. Teria o Maicon, mas ele tá machucado. Teria o Lucas Veríssimo, que saiu. E tem o Bidu, né? Que é hoje o lateral esquerdo. reserva, né? O vice do Hugo.
Não, ficaram, claro, alguns jogadores ficaram, mas assim, o time titular é outro. Gente. É outro. Não, é outro É time. aquilo que eu falei em relação ao Botafogo. Time. Então ele tá montando esse time. Exatamente. Ele tá dando uma cara pra esse time. Agora, a gente tem que ter... Desculpa, Facinho, só pra completar. Eu acho que a gente precisa ter calma e você, torcedor, fiel torcedor, tem que ter calma. Não achar que Cada o time vai ser jogo é campeão. um jogo, o Corinthians está fazendo o que tem que ser feito naquele momento. Não adianta ficar... Porque às vezes vocês não entendem as críticas aqui, né? Pelos problemas cognitivos, né? Nossa, os caras estão batendo lá. Não, estamos batendo não, estamos falando aquilo que está sendo visto dentro de campo. Tem muitas coisas para serem acertadas. Mas, pô, ontem você viu o jogo do Coronado. O Coronado fez um golaço, gente, mas tão bonito quanto o gol... foi o passe que ele deu pro Yuri. Pô, ele deu um passe açucarado pro Yuri, e aí o goleiro uruguaio foi muito... O Driossola, né? Sim, assim, o Driossola. Ele tentou cortar o Driossola para a direita e aí o goleirão evitou aquele que seria o segundo gol do Yuri. Pô, bacana, o Yuri também cresceu. Quando eu falei que o Yuri desencantou, que o Yuri ficou um tempão aí sem fazer gols. Nos últimos jogos ele tem deixado pelo menos um gol nas redes. O Wesley tem sido importante, Garro não precisa de elogio, Bidon também, né? Agora, tem coisas que precisam ser acertadas. O time ataca pouco com os laterais, isso é um problema sério. Na hora que enfrentar um adversário mais poderoso, aí vocês vão lembrar dessa conversa aí. Quesada, antes da gente mostrar todos os resultados aqui, tem muita gente perguntando, e eu vou ler aqui alguns superchats daqui a pouquinho, pedindo para vocês darem like, é claro, no programa, tem que dar like. Pronto. Muita gente perguntando do pedido do Carlos Miguel para renovar. Diz que está pedindo uma fortuna, já tá assim a coisa, já tá começando. Ah, vai ter, não sei se é uma fortuna, mas vai ter uma valorização. Quando é que ele vai renovar o contrato dele? Quando é que ele tem que... Eu não sei agora quando é que vai renovar. Ele tem contrato até final de 25, né? Que eu saiba, né? É isso? O contrato que eu saiba é até final de 25. Deixa eu dar uma olhada aqui. A questão toda é a seguinte, gente. Por que não renovou antes de liberar o Cássio? Essa é a pergunta que eu deixo pro ar. Porque os caras... Concorda? Você vai liberar o Cássio, certo? Claro. Então é o seguinte, ô Carlos Miguel, vem cá. Nós vamos liberar o Cássio quer ir embora, vamos renovar o contrato aqui. Aí o Carlos Miguel... Eu tô inventando uma história, tá, gente? Vamos tentar entender o que eu tô falando. Aí o Carlos Miguel pede um salário de 2 milhões por mês. Aí o Corinthians aceita ou não. Mas deveria ter sido discutido isso antes, né? É por isso que eu falo, cara, comandar futebol não é fácil. O Augusto teve uma dificuldade enorme para trazer um cara que pensasse melhor o futebol, porque isso que a gente está falando aqui no ar-condicionado, o cara lá no ar-condicionado no Parque São Jorge também pode, né? Falar, pera um pouquinho, gente, né? Vamos liberar. Até o final do ano que vem. Né, não é isso? Isso. Nós vamos... Então tem tempo. Vocês concordam? Não, mas tudo bem, mas vocês concordam? Renova antes. Sim. Até 2030, Concordo. 32, Concordo. 50, e aí depois você libera o Cássio. Mas sabe o que acontece? A saída do Cássio foi inesperada. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. E foi rápida, né? Foi do dia pra noite, assim, pá! Resolveram tirar o Cássio porque ele não tava bem, etc e tal. E aí, ao invés de o Cássio ficar na manha, como ele ficou com o Walter, e depois voltar à titularidade aos pouquinhos, e você não quer mais. Ele se insurgiu, né? Falou, opa, tô exatamente. fora. Ele se insurgiu, puxou, de repente, falou, é o Carlos Miguel. É o Carlos Miguel. Perfeito. Acho isso. Que daqui um ano, ou seja, na metade do ano que vem, ele pode assinar um contrato com quem ele quiser. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Não, imagina. Ainda tem uma questão que talvez ele possa interessar clubes do exterior, mas isso mais pra frente. Vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, se o Carlos Miguel ficar fazendo cu doce para renovar e pedir uma fortuna pro Corinthians libera, deixa ir embora. Corinthians não pode ser refém de ninguém. Corinthians não pode ser refém de nenhum jogador. Se o Carlos Miguel ficar achando que é a última bolacha do pacote e querer 2 milhões para renovar, Carlos Miguel, tchau, obrigado aí. A gente tem o Donelli ainda e o Corinthians pode contratar outro goleiro. O Corinthians não pode ficar refém de jogador não, pessoal. Isso aqui é Corinthians, ó. Isso aqui é maior que tudo. Então, você quem sabe, Carlos Miguel, quer fazer história no Corinthians ou quer ficar de palhaçada? Você quem sabe. Pessoal, comente aí. Você viu aí o Facincani e o Sormani aí rasgando elogios ao Corinthians e você viu o que o Sormani falou. O Corinthians está evoluindo e o Corinthians está voltando. Pessoal, um forte abraço. Não esquece do like. Não esquece de se inscrever, viu? Se inscreve aí. Dá essa moral. Ativa o sininho. Fortalece com like, porque aqui é Corinthians. E sábado é o Botafogo lá no Rio. Vai, Corinthians.